Sequência, o Debate 104. Quem eu não homenageei ontem, gente, amanhã eu faço questão, tá? Amanhã, neste mesmo horário, a gente tá por aqui, sabadão, e eu vou registrando todo mundo que chegar. Hoje, sexta-feira, você já sabe, é mais curto mesmo. Aí, às vezes, você não vigia, manda em cima da hora, não chega, né? Vem aí na sequência, Debate 104. Os pastores convidados, eu volto a repetir, já estão chegando por aqui para ficar comigo até meio-dia. O Bom Dia Alegria, especial amanhã. A 104 apresentou Bom Dia Alegria. Oferecimento: Associação de Proteção ao Proprietário de Moto. Proteja sua motocicleta contra furto, roubo e acidentes. Chame agora: 33 98409 6482 e 33 98409 5500. Light Energy, energia solar fotovoltaica. Orçamentos pelo WhatsApp: 33 99945 4410. Memorial Parque Cemitério Jardim. Aluguel de sala velório moderna, mesmo para não cliente. WhatsApp 98416 1122. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade dos mesmos. Não representam o ponto de vista desta emissora. A partir deste momento, a 104 apresenta Debate 104. Um debate ao vivo sobre os temas que mais geram polêmicas e dúvidas. Você pode enviar perguntas, sugestões de temas e dar a sua opinião através do telefone 3279-0104 ou pelo site 104fmgospel.com. Debate 104. Olá, bom dia para você ligado na Rádio do Povo de Deus. Eu sou Edmilson Cassiano, Templo Santo e Morada do Altíssimo. Você já sabe, todas as sextas-feiras nós temos encontro, com raríssimas exceções aí na pandemia, nós temos um encontro marcado ao vivo com o Debate 104 e hoje não será diferente. O debate sempre com temas pertinentes, temas do nosso cotidiano. E o principal objetivo é realmente jogar luz sobre esse tema, trazer-nos esclarecimentos. E hoje não será diferente. Saiba o que será debatido aqui no Debate 104 agora. Deixa eu rodar a vinheta aqui para você já ficar sabendo que a gente vai debater neste momento. Deixa eu já trazer o tema. É possível estar na igreja e não ser uma pessoa salva? Pois é. Como é que é isso? O que é preciso fazer para ter uma vida eterna? Por que não consigo ter certeza da minha salvação? Como saber se estamos no caminho certo para agradar a Deus? Esse é o tema que a gente vai abordar dentro de instantes aqui. Para isso eu quero também apresentar aí os nossos pastores convidados. Deixa eu só girar a vinheta aqui, ó. Debate 104. Conheça os pastores convidados. Estamos recebendo aqui nos estúdios da 104, nesse momento, o pastor Charles Smith, ele que é da Igreja Batista Shalom, lá na Ilha dos Araújos. Pastor Charles é um amigo, um irmão, é sempre uma alegria tê-lo conosco, viu, pastor? Seja bem-vindo. Bom dia, Cassiano, pastor Milovan, todos os nossos irmãos que estão aí antenados na 104, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês e a nós que aqui estamos também. Glória a Deus. Pastor Milovan Martins, a paz, pastor Milovan. Paz, Cassiano, paz, pastor Charles, paz a todos que nos acompanham agora, que o Espírito Santo esteja nos orientando agora, nos abençoando para que possamos debater e trazer mais clareza, né, ao coração dessas pessoas aí que acha que é só estar na igreja e estar salvo. Amém. Vamos fazer uma oração, pastor Charles. Faz uma oração aí, pastor Charles. Amém. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós rendemos graças ao Senhor por este dia que o Senhor está nos abençoando. Muito obrigado pelo presente chamado sexta-feira, porque cada dia é um presente do Senhor para a nossa vida. Abençoa-nos, inspira-nos nesse momento para que possamos também ser, Senhor Deus, boca do Senhor, ministrando àqueles que ainda têm dúvidas sobre algumas verdades, ó Deus, e nós te bendizemos e glorificamos o teu nome por tudo que tu tens feito e ainda há de fazer no nosso meio.
Fica conosco, pois a tua graça ela nos basta. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. 104 FM. Amém. Oficialmente começou mais um debate 104. Pastor Milovan Martins. É possível estar na igreja e não ser uma pessoa salva? Esse estar aqui eu quero ser mais profundo, tá? Ser membro, fazer parte, porque se está por estar, até o Satanás vai, né? Tá ali acompanhando. Eu falo assim, é possível você estar ali envolvido, parecer um crente salvo e na verdade não ser, pastor Milovan? É possível ser até pastor e não ser salvo, irmão. Vamos rasgar logo o verbo aqui. Misericórdia, né? Cargo não leva ninguém para a igreja, presença pro céu, presença no hall de membros não leva ninguém para o céu. O que leva a pessoa para o céu é um coração verdadeiro, um coração contrito, é a pessoa começar a fazer aquilo que Jesus nos ensinou, é receber essa palavra maravilhosa, é receber Jesus no coração e cumprir aquilo que ele nos ensinou. Isso é forte, hein? O senhor já foi lá bateu nem na cangaia, bateu no Tem que burro, ser né? direto, vamos direto, então. O senhor sorriu aí, pastor Charles Smith, e aí? Concordo com o pastor Milovan. Jesus já dizia lá em Mateus 7:21 que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, né, do meu Pai que está nos céus. Então, aí, para a gente já começar a aquecer aqui, estar na igreja é diferente de ser igreja. Né? Estar na igreja nunca conferiu ninguém salvação. Agora, ser igreja, né, é outro nível, né? A gente está falando aí de um relacionamento direto e profundo com Deus. Maravilha. Pastor Luiz Fernando, ele acabou de chegar, eu quero fazer a apresentação dele também. Pastor Luiz Fernando, da Igreja Presbiteriana lá no bairro, localizado ali no Floresta, Presbiteriana Floresta. Seja bem-vindo, homem de Deus. Já respirou aí, pastor? Bom dia, meus irmãos, graça e paz, pastor Milovan, satisfação revê-lo, pastor Charles Smith. Queridos, que assunto maravilhoso, viu? Porque creio ser um assunto muito relevante para os nossos dias. E concordo com tudo que os irmãos falaram aqui já. É perfeitamente possível termos muitas pessoas envolvidas com as coisas de Deus, trabalhando para Deus, mas que de fato e de verdade nunca experimentaram um relacionamento íntimo, pessoal, relacional com o Senhor Jesus. A salvação, ela se dá por meio da fé em Cristo Jesus. A igreja, ela é um instrumento de Deus muito abençoador para proporcionar na vida dos crentes, dos eleitos de Deus, o plano da salvação do Senhor. Mas a igreja não salva. Quem salva é Jesus Cristo. E infelizmente, já não é de hoje isto. Já naquela época de Jesus, homens doutos do conhecimento da palavra, doutos na lei, eram homens totalmente envolvidos, cheios do conhecimento da palavra, mas totalmente, a igreja totalmente vazios desta palavra, desse conhecimento aplicado aos seus corações. Então já não é de hoje essa questão, já é de muito tempo que é possível perfeitamente ter pessoas envolvidas na igreja, envolvidas com as coisas de Deus e verdadeiramente não serem salvas. Pois é, isso é muito forte, viu, gente? Os pastores estão trazendo aqui, e todos eles muito claros e objetivos. E para ter essa vida eterna, o pastor Charles até adiantou aqui, né? É o que fazem a vontade do meu Pai, aqueles que me amam, né? Que dizem amigo de Deus, mas tem muita gente que é amigo de Deus, mas na verdade Deus nem sabe que ele é amigo dele, né? Não tem isso também, pastores? Eu sou amigo de Deus, né? E assim como tem pessoas que falam assim, conheço demais o pastor Milovan, é amigão meu, o senhor não lembra nem o nome, né? Sei nem quem é, me viu, me ouviu na rádio, mas amém, glória a Deus por estar falando que é meu amigo. Agora, quando é com Deus é diferente, né? Quando é com Deus, Deus ele já diz, mas a linha de raciocínio é a mesma, né? Amigo de Deus, mas Deus nunca ouviu nada dele, nunca viu o testemunho, né? Aí você me lembrou de Jesus, né? O pastor Charles começou a falar um tema e eu vou no mesmo tema, né? O que a Bíblia diz, naquele dia, né? Muitos dirão, mas Senhor, em teu nome
eu curei enfermos, Senhor, em teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo. O que a Bíblia responde? Ele de costa vai falar, nunca vos conheci. E no altar era amigo de Deus, e no altar tinha unção, e no altar falava e o povo aplaudia, e no altar isso e aquilo. Mas se não estiver cumprindo aquilo que Jesus falou, que não é só ler a Bíblia, não é só pregar, não é só ser amigo das pessoas, não por isso que a Bíblia diz, quem está de pé, cuide para que não caia. Para quem que a Bíblia está falando isso? Você está achando que é para um membro comum? Você está achando que é para alguém lá no mundo? O problema das pessoas hoje é achar que Deus ele está pregando para o mundo. Pelo contrário, irmão, Jesus não liberou nenhuma palavra para o mundo, ele liberou a palavra para a igreja. É a igreja que é responsável de pregar para o mundo. Ué, a igreja, você vai lá no livro de Apocalipse, é todo para a igreja. Não é para o mundo não, é todo para a igreja. Porque a igreja ela tem essa missão de estar com Cristo verdadeiramente, de ser um cristão verdadeiro, como o pastor Luiz Fernando falou, de ser igreja. E aí eu quero até fazer uma salva nisso aqui. Tem gente que tá lá dentro de casa, não frequenta os cultos, né? A pessoa não é dizimista fiel, não é ofertante fiel. A pessoa, ela não ora por ninguém, a pessoa não faz nada. Aí ela diz assim, não, eu sou igreja, eu tô adorando a Deus dentro de casa. Deixa eu te dar uma notícia, irmão, você não tá adorando ninguém dentro de casa. Aí eu tô servindo a Deus dentro de casa. Você não tá servindo a Deus dentro de casa, não, senhor querido. Ser igreja é quando você tá com a igreja. Você sozinho é apenas um membro do corpo. Igreja é o corpo inteiro. Então, para ser igreja, você tem que estar na igreja. Você não pode. Aqui parece até o contrário, né? Você tá na igreja, é ser igreja. Se você tá com Cristo, se você tá congregando, se você tá cumprindo a palavra, obedecendo a Ele, na igreja você é a igreja. Não adianta obedecer fora também, não. Vamos supor, eu quando nós trouxemos o tema, eu já logo trouxe aqui, voltei para a igreja, mas se é possível estar na igreja, ser um membro da igreja e não estar com Cristo, para os simpatizantes a coisa roxou mais ainda. Tem gente pior ainda, ué. Tem gente que tem 10 anos ali, mas não se decide. A moda agora é falar, eu vou na igreja porque eu curto a atmosfera da... Irmão, igreja não tem atmosfera, não. Igreja tem presença de Deus, entendeu? Então, não tem esse negócio que eu tô curtindo a atmosfera que tem dentro da igreja, não. Você vai lá não é pra curtir, não. Você vai lá pra prestar o seu culto, pra servir a Deus. Eu acredito também, né, que as pessoas muitas das vezes elas estão dentro da igreja porque elas gostam do ambiente, né? Recebem alguma honra, vamos pensar dessa forma, né? Então ela está ali pelo motivo errado. Naquela passagem quando Jesus conta dos 10 leprosos, eu sempre paro para refletir o seguinte: o que levou aqueles 10 homens até Cristo? Eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus, eles tinham uma necessidade. Qual era a necessidade? Ser curados da lepra. E Jesus fez muito mais do que curar uma enfermidade, né? Porque a lepra afastava as pessoas do convívio social. Então Jesus devolveu para eles uma vida que eles também não tinham. Era apenas uma atração. Jesus atraía as pessoas, não é? Com aquela situação. E dos 10, só um voltou. Isso significa o quê? Que um reconheceu quem Jesus era. Porque o nosso grande problema é o seguinte: eu estou na igreja para quê? Eu estou na igreja porque reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador, invisto meu tempo num relacionamento pessoal com Ele, não com a igreja, né? Porque o encontro pessoal tem que ser com Cristo. A partir daí eu caminho com as pessoas que também são da igreja, porque a igreja é corpo místico de Cristo, né? E a verdade maravilhosa nisso é a resposta de Jesus. Amém. Olha, ele falou: Jesus, o que eu vou fazer agora? Né? Não vou perguntar sobre os novos, mas ele pergunta. Aí Jesus o que fala para ele? Vai, procura o sacerdote, oferece ali a sua oferta como no tempo de Moisés. Mas na verdade Jesus estava querendo dizer: o sacerdote vai te orientar, as pessoas vão te orientar a viver uma nova vida a partir de hoje.
né? E aí ele ia ser aceito na sociedade novamente e com certeza um seguidor de Cristo. E sabe o que eu aprendo? Eu vou já trazer a primeira participação aqui. Foram 10 curados, né? Um voltou. Exato, o samaritano, isso né? fica claro que milagre não segura crente, né? Eu vejo também quando Jesus está... É o que menos segura. É o que menos segura. Mas aí, Cassiano, eu acho que a gente tem que entender tem também que o seguinte. ter milagre. Tem que ter um milagre. Sim, mas se não tiver palavra de vida eterna também... A grande questão é, tem muitas pessoas que chegam na igreja, né? Que vão até a igreja porque tem um problema, uma situação que estão enfrentando e sabem que Deus é poderoso para resolver essa situação. A diferença é aquele que depois que alcança o milagre permanece. A ingratidão, né? Seria ingratidão. É o que voltou. Não vai embora, porque aí voltou. passa a valorizar a Deus por quem Deus é, não por aquilo que eu ele pode dar. Eu vou lá na palavra das sementes, né? Jesus, uma semente vai germinar. Deixa eu trazer uma participação aqui para incrementar ainda mais. Eu não sei nem quem está comigo na linha. Acredito que seja o Paulo. Seria isso? A paz do Senhor, querido? Paz e graça, Cassiano. Amém, Paulo. Exponha-se. Paz e graça a todos os pastores. Como está sendo colocado, templo é o lugar onde a gente vai para congregar com os irmãos. Igreja, Jesus falou sobre isso em Lucas. Ele falou assim: o reino de Deus não está nem ali e nem aqui. O reino de Deus está dentro de nós. E quando a gente tem o reino de Deus dentro de nós, nós vamos buscar uma intimidade com Deus. E essa intimidade vai fazer que a gente se mova e tenha amor às almas perdidas. Você pode estar dentro da igreja, igual os pastores já falou, durante 30 anos e ser uma figueira estéril. Mateus, algum texto aqui pro pessoal que ouve na rádio. Mateus 15, 7 e 8. E Mateus capítulo 23. Jesus deixa bem claro essa questão de quem serve e de quem só vai na igreja porque é um lugar bacana, onde eu vou me sentir bem, onde vão me tratar bem. A gente tem que ir na igreja, encerrando, só para adorar a Deus e servir o reino dele. Obrigado, Paulo, por mais uma participação lúcida aqui na programação. E aí, pastores? Irmão Cassiano. Sim? Nós estamos numa situação aqui, o assunto, ele não vai se... Nós não vamos conseguir esgotá-lo no debate de hoje. A questão é que a salvação, ela é um dom de Deus. É por meio da graça do Senhor. A salvação se dá mediante a fé em Cristo Jesus. O ladrão que esteve na cruz, nós não sabemos o nome dele, nem para registrá-lo como membro. A Bíblia só diz daquilo que ele fez. Aquele homem encontrou graça. Nos seus momentos finais, a Bíblia diz, pela boca do próprio Jesus, que ele haveria de estar nos céus. Aquele homem foi salvo. E ali é uma quebra de paradigma total com o que nós vemos da eclesiologia hoje. A confissão positiva, aceita Jesus, confessa o nome do Jesus, e aí a gente faz aquela oração indutiva. Eu recebo Jesus como Senhor e meu Salvador. É um ato total de um coração que se arrependeu e que verdadeiramente reconheceu no Filho de Deus ser o Salvador. E Jesus reconheceu esse ato de um testemunho interno daquele homem. E certamente nós haveremos de encontrar com esse irmão na glória do céu, talvez lá saber o seu verdadeiro nome, mas o fato é que o ato do coração rendido, reconhecendo os seus pecados e professando a Jesus Cristo como Senhor, quando ele pede para que o Senhor se lembre dele, nós vemos a salvação acontecer ali. Ele não participou da escola dominical, ele não teve tempo de passar pelas águas, ele sofreu a punição do seu pecado. Mas ele venceu a pior de todas as inimigas, a morte. Certamente, quando Jesus Cristo voltar na sua glória, aquele irmão haverá de se levantar do seu túmulo. Terá um corpo glorificado
e estará com a igreja vitoriosa nos céus dos céus. A diferença aí, né, pastor, é que talvez aquela foi a única oportunidade que ele teve e não titubeou, né? E às vezes a pessoa tem aí inúmeras oportunidades e fica ali, não, amanhã, não vou pensar. E como há muitas pessoas num leito de enfermidade, no seu momento final, que assim acabam também professando a Jesus Cristo. É um estado terminal de câncer, com essa crise que nós temos atual da pandemia, talvez naquele momento final. Então, muito mais do que estar na igreja, o que importa de fato e de verdade é ser o templo do Senhor, a morada do Altíssimo, um coração que verdadeiramente reconhece os seus pecados, se arrepende dele e que pelo sangue de Jesus encontra a redenção. Para aqueles que têm o tempo, não é o seu momento final, não é chegada a sua morte, é fato que uma vez salvo, salvo para sempre, e então ele está preparado para as boas obras. Então ele vai passar pelas águas, ele vai se preparar no conhecimento doutrinário para que a denominação para o qual o Senhor está o conduzindo, ele possa ser um servo de Deus, cujo objetivo que ele tem primário na vida é glorificar a Deus e levar essa mensagem de salvação aos outros. O fato é que hoje nós estamos muito acostumados a terem pessoas que, na verdade, estão mercantilizando o evangelho. A minha bênção, a minha vitória, o meu propósito de me dar bem nesse mundo. O salvo, ele está aqui como peregrino. As coisas desse mundo já passaram para ele. O que importa é o reino dos céus. O que importa são os valores eternos e não as coisas que passam. Aqui nesse mundo você tem a cura, mas a cura não te isenta de passar pelo crivo da morte. O que você venceu é a morte eterna. Você agora viverá para sempre em Cristo Jesus. Então, muito mais do que estar na igreja, é ser a igreja de Cristo. E esse que verdadeiramente é do Senhor, ele vive para a glória de Deus. A primazia do seu coração é bem dizer o Senhor, mesmo quando situações advêm. E às vezes a maneira que Deus tem para nos fazer crescer na nossa fé, para fazermos amadurecer espiritualmente, são passando por provações, por lutas, por dificuldades. E aqui eu quero fazer uma separação entre lutas por causa da tentação, porque a tentação ela é oriunda da concupiscência do coração, mas ser provado por Deus, pela sua soberania e pela sua bendita permissão. Às vezes nós podemos passar por alguma dificuldade, mas essa dificuldade visa justamente nos fazer crescer no conhecimento, na graça de Cristo. Jesus mesmo disse, e João registra isso, que a vida eterna é conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Amém. E é isso que nós precisamos lembrar aqui de frisar. Porque eu, por exemplo, já passei desse tempo que só se tiver numa igreja evangélica que é salvo. É possível que a pessoa nunca frequentou uma igreja, mas ela tem um coração muito mais temente, ela tem um coração muito mais voltado para Cristo do que muitos que estão, às vezes, dentro da igreja, mas qual é o objetivo? Usar a Deus. Pastor Luiz, só uma pergunta, dá para então, pelo que eu estou subentendendo aqui, para ser salvo, mesmo sem confessar publicamente o nome do Senhor Jesus Cristo como Salvador, no seu entendimento? Sim, sim. Mesmo sem confessar? Publicamente? Isso. Nós temos já inúmeros casos em região do Oriente Médio de pessoas que estão vivendo experiências de dormir, sonhar com um homem de branco e, de repente, o Corão já não tem mais o efeito. E esses homens estão procurando missionários do Senhor para que possam explicar o que é essa experiência que eles estão vivenciando, e ali são levados ao conhecimento da palavra do Senhor. Bom, então, é um fator que nós precisamos lembrar o seguinte: a salvação, ela vem por meio de Jesus Cristo. Isso vem pela pregação do Evangelho. Não é o fato dele viver um milagre, dele ter uma experiência sobrenatural.
Perceba que de todos que foram citados, inclusive o pastor Charles fez uma excelente citação desses 10 leprosos, perceba que sempre Jesus vai dizer, a tua fé te salvou. Fé nele, né? Mas a fé sem obras é morta. Então o que acontece? Deixa eu só um minutinho. Em partes eu discordo, porque a situação do ladrão foi uma situação isolada, ele estava lá no leito de morte. Eu concordo plenamente que se eu chegar agora em um hospital, a pessoa está lá, no leito ali, eu pregar para essa pessoa, qualquer um de nós pregar, ela recebe Jesus ali, ela com certeza está salva, ela vai ver Jesus, ela sem problema nenhum. Agora, a questão de você tem que ter cuidado com a colocação, porque eu estou aqui, não conhecia a Cristo, né? Estou vivendo uma vida dissoluta, mas eu conheci a Cristo, né? Eu recebi esse Jesus, mesmo que seja no meu íntimo, sem confessar para ninguém, né? Se eu vivo só do meu coração para Jesus, o que acontece? Se todo mundo pensar dessa forma, quem que vai pregar o evangelho? Ninguém vai pregar o evangelho. Não, deixa eu terminar. Deixa eu terminar que eu fiquei te esperando. Então o que acontece? Quando, igual você falou aí, né? Tem gente que tem um coração melhor do que alguém que está dentro da igreja. Concordo plenamente nessa parte, ok? Mas se não tiver cuidado com o que a gente fala, existem muitas pessoas que vão achar que tem um coração muito melhor do que muito crente, porque eu falava isso, usava droga, falava isso. E aí entra a questão também da meritocracia, né? Eu vou achar que é porque eu sou bom. Eu andava no meio da bandidagem, mas eu me achava melhor do que quando alguém ia pregar para mim, porque eu cresci conhecendo o evangelho, não era qualquer um que sabia pregar para mim, que eu não aceitava, eu debatia dentro da palavra, e a maioria das respostas de quem está lá no mundo até hoje é essa. Eu tô aqui fora, mas eu tô bem melhor do que muita gente que está lá dentro da igreja. Eu sou mais crente do que muita gente que está na igreja. Então tem que ter muito cuidado com essa colocação, senão daqui a pouco as pessoas vão começar, se todo mundo ir por essa linha de raciocínio, amanhã não vai ter mais quem pregue. Amanhã não vai ter mais quem anuncia. Amanhã não vai ter mais quem quer servir a Deus. E mais um detalhe, o próprio Jesus fala assim, meus discípulos, para voltar, o povo já vai aceitar. Peraí, como que vai funcionar esse discipulado? Analisando um fato que é o seguinte, aí não vai ter mais quem pregue. Lembre que a obra é feita pelo Espírito Santo. Ele levanta na vida de pessoas. O anjo não vai usar pedra, ele vai usar os homens. O anjo, o Deus, ele vai usar anjo. Deus, ele vai usar homens. Deixa eu só terminar. Deus, ele vai usar homens. Não esse negócio que, eu recebi Jesus e agora eu vou ficar em casa porque eu amo a Cristo, eu vou ser salvo. Amém, querido. Agora, se você tem tempo de vida, se você está aqui, nessa terra, se você tem tempo de vida, a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Ok, você recebe Jesus, você creu, agora, você não cumpre o ídio, você não passa por um discipulado, você não aprende a prestar o seu culto a Deus, né? O livro de Hebreus, ele revela a questão do problema da pessoa em não congregar, o perigo que a pessoa tem em não congregar. Então, Romanos 10 aqui vai direto, né? Como ouvirão se não há quem pregue? E como invocarão se não ouvirem, né? Então... Agora, vai pregar sem passar por um discipulado, vai pregar sem reconhecer que precisa de um aprendizado. Então, de um modo geral, eu recebi Jesus, ok, vou ficar em casa porque o meu coração é melhor do que muitas pessoas que estão na igreja, mas se todo mundo pensar dessa forma, acabou, irmão. Acabou o evangelho, acabou o ministério. Não tem por que Jesus deixou o evangelho. Segura um pouquinho. Só um minuto. Qual que foi a primeira coisa que Jesus fez quando ele começou seu ministério? Além do milagre. Aliás, antes mesmo do milagre, o que ele fez? Chamar discípulo, fazer discípulos, igreja, levantar igreja. Isso que ele fez. Ele não falou assim, Pedro, tô te chamando, tô te escolhendo, mas pode continuar pescando aí. Pode continuar vivendo a sua vida aí pescando aí. Não tem isso não, irmão. Você recebeu Jesus, se você não tem tempo, tudo bem.
tá na glória, recebeu. Agora, se você tem tempo, você tem uma obrigação, você tem que cumprir o vídeo, você tem que cumprir o chamado. Pastor Charles, você só vai ficar escutando, pastor? Olha, estou esperando, mas estamos aqui. Olha, eu acredito que a gente tem duas condições, né? Eu sou salvo. Eu sou salvo por quê? Porque eu creio naquilo que Cristo fez e quem Ele é. Então, a minha salvação não é fruto do meu esforço e não é fruto das minhas virtudes, né? É a graça. Glória então, isso aí é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Isso é fato. Quando eu digo estou salvo, aí eu acredito que volta naquilo que o Cassiano falou, a meritocracia. Porque a gente transfere muito isso para o reino de Deus. Né? Se eu ajudo... Os fariseus acreditavam assim, né? Eu dou meu dízimo, mas é um pensamento farisaico, né? Uhum. Por exemplo, se eu ajudo muito o pastor Milovan, eu parto do princípio que ele também tem que me ajudar. Se ele pouco me ajuda, eu tenho que pouco ajudar. Agora, se ele não me ajuda de forma nenhuma, eu também não sou obrigado a ajudá-lo. Essa é a meritocracia humana. É o nosso pensamento. Então, eu estou salvo, mas eu estou salvo por quê? Quando eu parto da premissa que eu estou salvo, eu vou me apoiar em alguma coisa que eu faço. Né? Então, eu sou salvo. Eu sou salvo por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Agora, Jesus começou seu ministério dizendo uma coisa, né? Que aí eu quero reforçar em cima da fala do pastor Milovan também, quando ele fala assim, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Um salvo, né? Eu não sei, mas eu entendo como o que o pastor Luiz está falando, o seguinte, a salvação, ela não está na igreja, ela está em Cristo. Mas a igreja é lugar de salvos. Que lá no livro de Coríntios é falado? Aí, né? Agora o pastor... Vós sois o corpo de Cristo, Jesus é? Pastor Milovan, só um minutinho, deixa a gente falar também, que senão só o senhor fala. Então, se eu passei por esse processo, só um instante, né, do novo nascimento, do arrependimento, o congregar faz parte da minha nova vida, da minha nova história. O salvo, né, que vai fazer as boas obras. Esse é o ponto. E o senhor começou a colocar uma questão aqui, que como se não fosse precisar. Eu não disse isso em nenhum momento. Não, o que eu estou... Você tem que ter cuidado. Senão só o senhor fala e a gente não tem o direito de falar. Você tem que ter cuidado com o que fala. Só um minutinho. Senão só o senhor fala e a gente não fala. A questão é o seguinte, uma vez salvo, salvo para sempre. Este que é salvo e que tem tempo para agora viver a sua vida, ele vive para Cristo. Então o que acontece? Não é pelo fato de estar na igreja, é pelo fato de ser a igreja do Senhor. Então, ele vai levar este evangelho, lembrando da premissa, não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. E vos nomeei. Esse que o Senhor chamou, ele agora vai viver para o Senhor. E o que eu estava colocando aqui é o seguinte, as pessoas vão para a igreja e elas estão interessadas em receber de Deus. Ninguém vai ao culto para receber, as pessoas vão ao culto para ofertar a sua vida por santa, foi a primeira coisa que eu falei aqui, sacrifício. Não, mas aí só disse que eu estava dizendo que a pessoa não precisa ir na igreja. Em nenhum momento eu disse isso. Eu disse que tinha que ter cuidado. Pastor Milovan. Porque eu entendi assim. Aí só o senhor fala, fica difícil. Deixa a gente ter essa ordem. Mas é um debate, irmão. Você está falando, eu estou debatendo. Mas aí cada um fala no seu tempo para não ficar uma coisa assim estranha, né? Vai lá, pastor, deixa que eu vou mediar aqui, tá bom? Eu vou dar o tempo e o senhor vai concluir. O senhor também foi um pouquinho extenso no princípio, viu, pastor Luiz? Mas conclui aí, para a gente deixar mais. Nós estamos aqui para trazer um esclarecimento aos nossos ouvintes e jamais complicar. Estar na igreja é justamente aqueles que receberam a Cristo e que agora vivem para a glória de Deus. Eles... Com você. Agora. Vivem para servir o Senhor. Vivem para demonstrar àqueles que ainda estão em densas trevas a luz que salva. É isso que nós precisamos compreender. E o que nós temos vivido neste presente século são pessoas que estão atrás das suas bênçãos. Aquele que é salvo, certamente agora, a bênção seguirá. Agora amém. Só para a gente passar o próximo tópico aqui, o pastor Luiz trouxe uma questão aí que a gente tem que ficar muito atento a isso também. Uma vez salvo, salvo para sempre. Vai dar a entender que Jesus errou na escolha de Judas, vai dar a entender que Deus errou na escolha de Saul. E não, Deus chamou todo mundo para salvação, mas tem um livre-arbítrio, né? Não é uma obrigação minha querer aceitar Jesus. Tem outro, às vezes já aconteceu de eu ir a um ambiente pregar para uma pessoa e o outro que não tinha nada a ver, falou, eu quero. E aquele que a gente foi pregar não quis, então é uma questão de escolha. Gente, ela está para todos, né? Só
Irmão, eu acho o seguinte, essa visão, né, calvinista... Isso é uma linha teológica e não é esse o foco hoje aqui. Entre calvinismo e arminianismo, essa discussão é antiga, eu acho que... E nós não vamos... Eu fico com Jesus. Isso é uma tentativa do ser humano explicar algo que está muito além da nossa mente, né? Concordo. Não, a gente vê como dois lados opostos, a gente não sabe se isso são dois lados da mesma moeda, mas certo é de que Cristo que é o caminho. É o caminho. E ele fala claramente, né? E Timóteo também, Paulo escrevendo a Timóteo, fala assim, ó, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Não tem outro caminho para se chegar a Deus a não ser através de Jesus. E eu quero só explicar mais uma vez que esse é o meu jeito de falar, viu, meu amigo pastor Luiz? Não, aqui tá todo mundo... Tenho um jeito, varão. É o meu jeito de falar, eu sou desse jeito. Agora, voltando para o que você está falando aí, ótimo que o pastor Charles falou, né? Independente de Calvino, independente de quem for, nós temos que seguir aquilo que Jesus nos ensinou. E eu não preciso de nenhum teólogo para me mostrar aquilo que Jesus falou. É bom, é muito bom. Estudar é uma coisa mais maravilhosa que tem. Mas, vou usar a palavra que eu usei aquela hora com o pastor Luiz Fernando. Tem que ter cuidado somente com o que você entende e tem que ter cuidado com o que você coloca. Então, o Cassiano falou muito bem agora na última fala dele sobre essa questão dos ensinamentos de Jesus. Né? Quando a gente está em Cristo, Timóteo fala, a gente tem que estar lá, ó. Olha o que segundo Timóteo fala, procura apresentar-te a Deus aprovado. Tem gente que entende errado esse versículo, tem gente que entende assim, procura apresentar a Deus aprovado. Não, procura apresentar-te a Deus aprovado. Você tem que estar aprovado, como obreiro, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Da verdade. Entendeu? Se nós recorrermos no Antigo Testamento, eu acho que tem dois reis que ilustram muito bem isso, Davi e Saul. Saul, ele nunca se arrependeu dos seus pecados. Ele ficava muito preocupado com a forma como o povo o via. Davi, ele nunca se preocupou com o trono. Ele se preocupava com a presença de Deus. Como que Deus o via. Então, já que nós estamos contraste aí, já que nós estamos falando sobre estar na igreja, eu entendo que estar na igreja é isso, né? Eu me importo com o meu relacionamento com o Altíssimo. Não é com o que os outros vão pensar ou vão fazer uma leitura acerca de mim. Isso aí, pra mim, eu até falei isso aqui no outro debate. Preocupe-se com o seu caráter, que da sua reputação quem vai cuidar é Deus. Isso. Né? Então a gente focar, e eu acho que Saul e Davi ilustram muito bem isso que a gente está falando aqui. A igreja. Agora vamos para um ponto aqui interessante, que é o próximo tópico, que diz assim, ó. Por que não consigo ter certeza da minha salvação? Até que ponto isso é preocupante? Porque tem muita gente que não tem a salvação e acha que tem. Tem outros que se tem dúvida é porque vive uma vida de pecado. A duplicidade, como que eu vou ter dúvida se eu procuro viver em santidade? Viver todo sem crente pecado? Tem que ter a certeza de salvação, pastor? O crente salvo tem que ter essa certeza? É o mínimo, né? É o mínimo. Agora tem um detalhe. Viver sem pecado, o próprio Jesus disse, né? Aquele que diz não ter pecado já peca. Agora, como que esse contraste, essa situação? Mas peraí, se eu peco eu não posso ter certeza da salvação. Se eu não peco, como que é isso? Não. Nós vivemos uma luta constante contra o pecado, ok? Então, se você vive uma luta constante contra o pecado aconteceu na sua vida por acidente. Nós vemos aí exemplo aí, eu sempre falo isso na igreja, irmão. Quem cai, não cai de uma vez. É um processo. Vai caindo. Isso. O pastor começa a gostar da diaconisa, da secretária. Eu já estou usando aí logo os últimos acontecimentos sem citar nome, né? É um carinho ali, é um carinho aqui. Não cai de uma vez. Agora, um pecado, às vezes você tá ali dirigindo, do nada você acaba... Né? Eu, graças a Deus, não tenho costume de falar palavrão, não tenho costume de xingar, mas eu fico brabo. Fico nervoso. Às vezes eu peco, seu burro e tal. Agora, a nossa... Parou de assistir o jogo do Atlético? Não, tô assistindo. Mas agora eu não tô muito bravo mais não, que o trem tá ficando bom, né? Então o que acontece? Se eu vivo uma vida fugindo do pecado, como que eu não vou ter certeza da minha salvação? Não é verdade? Agora, se a pessoa vive cedendo
ao pecado, aí ela já tem que estar com a pulga atrás da orelha, com dúvida, né? Olha, tem um texto que Paulo escreve que eu acho que esclarece isso muito bem, que está lá em Romanos 8, né? 14 a 16, ele fala assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de quem? De Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito Santo, que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. E no verso 16 ele fala assim, ó: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso. Fechou isso aí, né? Fecha essa questão. Agora, quando eu chegar lá, eu não vou perguntar quem é arminiano, quem é calvinista, não tô nem aí. Olha, essa briga começou. Só lá que isso vai terminar, essa né, briga pastor? Começou no século IV e não terminou até hoje. Pastor Luiz Fernando, só lá no céu, né? Só lá no céu. Quando eu vou os dois se abraçando, porque Jesus falou em João 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é só através dele. E outra, nós vamos chegar lá e ver Tiago Arminio, ver lá a João Calvino, e a única coisa que vai importar é Jesus Cristo. O resto, na verdade, eu não vou ver nenhum dos dois, porque nós não vamos conhecer ninguém. Eu quero abraçar o meu mestre, viu? Isso aí eu tenho certeza. Como diz, né? Se a gente foi predestinado, se foi uma livre escolha moral, eu sempre digo que não sou eu que aceitei Jesus, foi ele que me aceitou. Isso. Então, ótimo. Na verdade, ele me aceitou e me deu a oportunidade de recebê-lo. Porque não adianta ele aceitar uma pessoa que não quer saber nada dele. Vamos voltar então os 10 leprosos. Uhum. Nunca foi. Então, eu falei da questão aí, todo crente salvo, por que eu não, vou voltar no tema, que está aqui, ó, o subtópico, por que eu não consigo ter certeza da minha salvação? Pastor Milovan respondeu essa, porque você não é salvo, né? Porque quem é salvo tem que ter essa certeza. O último tópico diz assim: como saber se estamos no caminho certo para agradar a Deus? E o próprio Evangelho vai responder isso, né? Eu acho que eu respondi os dois de uma vez. Duas da tacada só, mas vamos discorrer sobre isso aqui um pouquinho. Sim, pastor? Eu acho, por exemplo, Mateus, né, 25, quando fala da parábola das virgens. Vamos pensar, todas eram virgens, todas estavam reunidas no mesmo lugar, na mesma posição, esperando serem convidadas para entrar para a festa, né? Mas aquelas nécias, tolas, imprudentes, quando decidiram comprar azeite, já era tarde demais. Aí entra uma outra ideia aqui, já que nós estamos conversando e debatendo, graças a Deus, nem sempre haverá uma nova oportunidade. Porque às vezes eu estou confiando numa oportunidade que não vai chegar. E aí o que Jesus respondeu para aquelas virgens imprudentes, né? Eu não vos conheço. Mas elas eram virgens, estavam com a candeia. Vai naquilo que nós falamos agora, né? Preguei seu evangelho, fiz a obra. Não é? Mas como virgens se tornaram loucas, e aí, né, esse azeite simboliza o quê? O Espírito Santo na nossa vida. Ouvir a Deus, gente, ouvir a Deus é difícil, porque esse coração da gente, eu falo que o mundo, né, e o coração tem muitas vozes, e Deus às vezes vai ter que gritar, vai silenciar as vozes do mundo e do meu coração para ser ouvido. Ou vai soprar, ou vai trovejar, né? Mas ele fala. Vai falar. Né? Ele com certeza vai falar. Deixa eu trazer mais uma participação aqui, tá gostoso esse aprendizado, começou acalorado, mas já mas tem que ter um, são homens de Deus, pastor Luiz é um homem tremendo de Deus, Luiz Fernando, e é assim mesmo, viu, gente? Mas para chegar a um consenso é através da pessoa. O povo estava reclamando, Cassiano, falou, não dá um... Não, mas eu prefiro que se chegue ao entendimento o mais rápido possível. É claro. A paz do Senhor, missionária Nilza. Exponha-se, querida. A paz do Senhor, Cassiano. A paz dos pastores aí também. E eu estou ouvindo o debate aí, e no meu entender, que não é por muito falar nos dias de hoje que as pessoas vão para a igreja, que nós vamos alcançar as almas do Senhor. E sim, o nosso testemunho de cristão. O que está faltando hoje no meio dos cristãos é um testemunho, né? Como no tempo de Cristo, Jesus, quando ele andava, ele causava, né? Aquela, vamos dizer assim, eu não sei explicar muito bem,
Mas o modo que ele fazia, que ele falava, que ele andava naquela multidão, alguém queria ouvir as suas palavras, porque aquelas palavras tocavam o seu coração. Não quer dizer que hoje não tem servos que pregam. Com certeza, tem muitos servos do Senhor que são como Jesus, que estão levando a palavra. Mas o que eu estou dizendo, no meu entendimento, é o testemunho de hoje, que as pessoas estão com medo de ir para o meio cristão. Nós temos que dar um testemunho que Jesus cura, salva, liberta, e que sim, depois que nós aceitamos a Cristo, tem uma transformação de vida. Amém. E essas pessoas têm que amar e querer e desejar. Glória a Deus. Obrigado pela sua participação, viu, missionário? Um abraço, querido. Agora, uma coisa, a missionária me fez, me arremeteu a memória a um paradigma que a gente tem escutado muito hoje. Crente saudosista, né? Que no passado, que Jesus fazia. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu tenho visto, ontem eu fui para a Glória de Deus na igreja do pastor Edson Guimarães. Eu vi lá ex-homossexual se convertendo, passando pelas águas. Vi uma irmã que estava com o casamento destruído, assistiu o culto pela live, contei isso em off aqui para o pastor Charles, e aí ela assistindo pela live, ela aceitou Jesus, ontem estava passando pelas águas. O aceitar, gente, como já foi dito aqui, é um chavão nosso, porque quem nos aceita é Jesus, tá? A gente acaba usando essa expressão que para mim é errado, mas é o que o povo entende melhor. E o casamento restaurado, o pastor ainda brincou, você quer divorciar, ainda é ruim, hein? Tudo restaurado, então é através dele, é vida no porvir e aqui também, né? Ele muda. Falando disso que você falou aí, né, do saudosismo, a gente tem que entender, tá vivendo de passado. Partindo do princípio desse versículo que você falou, de Hebreus 13:8, que a gente, pastor, cita muito isso, né? Esse versículo, que é uma revelação muito forte para nós. A Bíblia diz, Malaquias, Deus fala, porque eu, o Senhor, não mudo. Aí as pessoas assim, mas por que não vê sinais como se via nos tempos de Elias? Por que não vê sinais como Jesus fazia? Querido, não foi Jesus que mudou, não foi Deus que mudou, não foi o tempo que mudou, foi a mentalidade humana que mudou. Falta de fé, né? Falta de confiança, né? Por exemplo, quando eu vou orar por cura, um dia desse eu estava orando para uma irmã, e eu olhei no olho dela, ela não tá crendo. Eu falei, irmã, deixa eu falar uma coisa pra senhora. Eu tava orando pra ela ser liberta do vício do cigarro, né? Eu olhei pra ela e falei, irmã, você crê? Se você não crê, não tem problema não, vai na minha fé, porque eu tô determinando que você não vai fumar mais. Tá determinado. Orei, né? Não precisei nem pôr as mãos sobre ela. Então, e aí, falei, olha, eu creio porque não sou eu que opero. Glória a Deus. É Deus que opera. Então ele é o mesmo ontem, hoje, agora. O que muda é a mentalidade das pessoas em crer que ele opera. Ele continua fazendo. Eu vivi uma situação semelhante. Eu ganhei uma carona de um companheiro de trabalho na TV Leste. Aí ele me levou, deixou na porta de casa. E eu falei assim, gente, o que eu posso fazer por esse homem? Eu era novo convertido e ele vinha acendendo um cigarro, um atrás do outro. O Espírito Santo de Deus falou comigo, coloca a mão na cabeça dele e repreende o vício do cigarro. Eu orei. E até eu comecei meio na dúvida, mas depois a fé foi tão forte. 2 anos depois eu encontrei com ele hoje, o mesmo tempo que eu tenho de convertido, tem que ele não fuma mais. E ele dá esse testemunho até hoje. Que maravilha. Então, assim, não mudou. Às vezes é nós que titubeamos, colocamos dúvida, falta fé, mas ele não muda, né? Em tudo. Ele é imutável. Eu acho que o saudosismo, né? Por que a Bíblia condena o saudosismo? O saudosismo é uma valorização exagerada do passado. Do passado, é uma idolatria, né? Acaba idolatrando. Salomão escreve o seguinte, lá em Eclesiastes 7:10, ele fala assim, nunca digas, porque os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje, porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. Por quê? Porque quem vive do passado não experimenta o novo de Deus. Porque Deus é Deus de novidade, Ele nos chama para andar em novidade. E você não está valorizando aqui que Deus pode fazer na sua vida a partir de hoje. Né? Só fica naquela, mas no passado eu era assim, mas espera aí.
Você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passarem e tudo se faz novo. Para mim, o meu melhor momento é o hoje, né? Hoje eu posso. E a Bíblia nunca trabalha no ontem, a Bíblia diz hoje, se hoje ouvirdes a minha voz, e nem no amanhã, né? Exatamente. Pastor Luiz? A grande questão que a gente tem dentro desse ponto de saber se estamos no caminho é a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. É morrer para si mesmo a cada dia, é tomar a sua cruz, não tem como. Não é fácil, eu digo que dos 3 inimigos, o pior deles não é nem o diabo, muito menos o mundo. O pior inimigo sou eu mesmo. A minha mortificação, a morte do meu eu, a morte do meu querer, a morte dos meus pressupostos, que eu acho que eu tenho razão naquilo que eu experimento. As experiências, elas contam muito porque provam, né, a nossa fé, mas tudo vai se firmar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, para esse tempo, o que tem faltado muito para nós, servos do Senhor, se eu não me engano, me perdoe se eu errar o nome, missionária Neuza. Neuza, né? É alguma coisa assim. É justamente o testemunho. Infelizmente hoje, a igreja ela se tornou inimiga dela mesma. Os escândalos que têm acontecido nesses dias, aqueles que já são débeis na fé, e vendo que a atitude daqueles que professam a Jesus é de igual modo com os que estão na prática das coisas do mundo, acaba virando pedra de tropeço. Jesus já disse isso, que ai por meio destes que fazem tropeçar os pequeninos. Então, o que nós precisamos para esse tempo que, para mim, hoje, os sinais estão muito claros. Não estou vendo sinal. Mais sinal do que tem acontecido para mostrar que ele está voltando. Tá precisando comprar colírio, né? Meu Jesus amado. Então, não sei o que vai ser. É só se não for convertido para não ver um trem desse. Não, Até quem não é, já está estudando. Hoje, desculpe te interromper, mas foi feito um estudo aí agora por pesquisadores que o tempo... a Terra está girando mais rápido e isso confirma o que a Bíblia está escrito. Pesquisadores falaram isso. Glória a Deus. O pastor Luiz falou, eu não ia trazer, mas o momento foi propício. Eu estava chegando em casa antes de ontem, estava um sol, eram as 2h30 da tarde. Aí um obreiro, até um pastor, não vou falar o nome que ele não me permitiu, mas ele veio correndo e quase que pulou na frente do meu carro, eu estava encostando para almoçar, eu estava até cinza de fome. Ele falou, Cassiano, eu sei que você está com pressa, eu preciso te contar isso. Eu achei interessante, oportuno. Ele falou assim, rapaz, eu fui, você sabe que eu gosto de orar, vou no monte, eu subi, rapaz, e tô lá no monte, tô orando, e falou, Senhor, me ajuda, eu quero melhorar, eu preciso melhorar, Senhor, me ajuda, onde eu tenho que melhorar? Ô, irmão Cassiano, você não vai acreditar, você não sabia disso, você estava passando com a sua esposa, rapaz, de mãos dadas lá embaixo, e eu olhei para trás, o Espírito Santo falou assim, olha lá. Aí ele falou assim, já sei, Deus, é lá em casa que eu preciso melhorar. Ele falou comigo na hora, assim, eu não estava ali chamando a atenção de ninguém, estava até meio escuro, eu já de cor escura. E ele viu lá de cima e falou assim, já sei onde eu preciso melhorar. A sua luz brilhou. O testemunho, pastor, porque o senhor falou aí do testemunho, às vezes as pessoas buscam e anda bonito e fala bonito, mas a esposa, ele está pregando no púlpito e a esposa está lá, eu quero esse homem em casa, né? Eu queria esse homem, pastor Charles. Mas olha, eu sabe o que eu vejo nisso aí? Paulo, quando ele está escrevendo a igreja de Corinto, ele vai falar uma coisa lá no capítulo 10, fala assim, quer comais, quer bebais, qualquer coisa que vocês fizerem, que seja para a glória de quem? De Deus. E que não seja motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então uma guerra de vaidade. Não, hoje, o nosso problema é que nós achamos que um momento espiritual é só quando eu vou à igreja. Isso. Quando nós nos reunimos para cultuar a Deus. Na verdade, o culto começa em casa quando você abre os olhos. Começa quando você acorda. Isso aqui é o momento de cultuar. Nós estamos cultuando a Deus. Então o pastor Luiz falou da santificação e é regra. Não tem jeito. Ninguém verá o Senhor se não tiver uma vida de santificação. Então nós temos que entender que nós temos que glorificar a Deus no casamento, na vida profissional, com o meu vizinho, não é? Com a minha família, mesmo que ela seja incrédula.
Né? Porque tem gente que parece que só gosta de ser cristão no meio cristão. Eu falei, não, filho. Não é? O sal que não tempera, ele só presta para quê, segundo Jesus? Para ser lançado fora Deus me trouxe essa palavra aqui agora. Pelos homens. Então nós somos Mateus deixados para fazer 5, a diferença. 13, 14, Jesus aí falou que a nossa luz tem que resplandecer diante dos homens para que o nome dele seja glorificado. Mas está uma guerra de vaidade tão grande. Eu gravo vinhetas aí para lideranças, para rodar assim, chamada de culto. Aí, às vezes, o cooperador, o dirigente local, ele coloca lá a vinheta falando do pregador, aí manda pro líder, o líder fala assim, mas faltou meu nome aí, e fica aquilo. Aí tem que fazer tudo de novo. Assim, eu não falei nem do nome de Jesus aqui, eu só falei que tem o culto, a inauguração. É uma guerra boba, né? A gente tem que sumir para Jesus aparecer e tem muita gente que não está entendendo isso. Olha, e outra coisa. Dá vontade de falar tanta coisa para ficar calado. Não peques. Olha, eu vejo que Jesus é muito interessante. Que tá vendo? Já fui repreendido. Graças a Deus. Jesus nunca usou. Ainda bem que tá filmado, tá registrado. Jesus nunca usou o poder dele em benefício próprio. Ele sempre usou o poder que ele tinha em benefício dos outros. Essa é a nossa grande luta. Deixa Jesus aparecer. Desaparece, criatura. E deixa o Criador falar através da sua vida. Deixa o Senhor... Ele poderia descer da cruz a hora que quisesse. Sim, né? ele mesmo vai fazer o seu nome correr. Não, olha, Deus é tão bom. Não sei se pastor Luiz aqui, pastor Milovan, eu falei que Deus é tão bom que ele glorifica o nome dele e dá carona pra gente. Porque é o nome dele que tem que ser engrandecido, é o nome dele que tem que ser glorificado. Né? Glória a Deus. E tem tanta gente preocupada com status, com ministério, amando mais ministério do que o Senhor. Gente, que pena. A gente está caminhando aqui para uma reta final desse tema tão gostoso, ficou claro. Sempre tem novidades, viu, pastor Milovão? Por mais que esse tema for abordado aqui, jamais ele se esgotará. Para você que está ouvindo no domingo, é uma reprisa. Para você que ouve, pastor Rubem Adriano está acompanhando a gente lá no Conjunto Si, meu amigo Rodrigo Quintela também acompanhando. Já os pastores vão fazer as considerações aqui para finalizar. Mas eu já queria, nessa finalização aqui de agradar ao Senhor, quando a gente está agradando a Deus, a gente percebe isso, é automático, a gente sente uma leveza. Qual o sinal de que eu estou agindo de forma que eu agrado a Deus, pastor? Assim, na minha vida, alegria eu posso ter profunda. Essa convicção? Alegria Às profunda. vezes você está angustiado, levanta pela madrugada e confessa os seus problemas. Você fica extasiado. A palavra não seria essa, que ela é um pouco pejorativa, mas você fica extasiado, assim, sabe? Eu por exemplo, fora de... eu sinto uma satisfação, um prazer tão grande, né? E você quer ver eu ter prazer quando eu faço alguma coisa que beneficia alguma pessoa, no sentido assim de, poxa vida, poder mostrar para aquela pessoa ali, poder, né, quando um casamento é restaurado, quando, né, uma pessoa é salva, mas assim, dá uma satisfação, né? Eu tava vindo agora e eu tive uns probleminhas com o meu carro. E aí eu fiquei nervoso, meu filho estava junto comigo ontem, falei, nunca mais eu vou comprar um carro desse, e tal, e o carro não é carro ruim não. E aí Deus me pegou e me deu um couro, vindo, chovendo, e eu comecei a agradecer, falei, Senhor, me perdoa, eu tenho um carro para me proteger da chuva, eu tenho um controle para abrir a garagem para eu entrar. Me perdoa, Senhor, eu não vou falar isso mais não, me perdoa, muito obrigado. Isso é uma presença de Deus que você sente, porque você reconheceu o seu erro e sabe que aquilo ali, isso te atrai, isso atrai mais a presença de Deus pra gente, a gente fica feliz com isso, eu pelo menos, né? Ainda que tivesse a pé, né? Tendo saúde. Também, mas é porque eu não entendo, eu falei mal do carro. O presente que Deus lhe deu, né? Eu sei, o crente salvo, ele é sensível, né? Ele tem aquela, se ele sente que ofendeu, às vezes a pessoa nem percebeu, mas ele fala assim, opa, acho que eu fui mal compreendido, deixa eu tentar reparar essa situação, é por aí. Sensibilidade à voz do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo controlar seus passos. E agora o tempo se foi mesmo, pastor Luiz Fernando, começando agora. Eu quero começar pelo senhor aí, muito obrigado mais uma vez, o senhor mora em nossos corações, nos presenteou com o Gabriel Portugal, que durante 2 anos foi muita bênção para nós, um aprendizado, viu, pastor? Amém, Luiz. amém. Nossa família agradece muito a Rádio 104. Gabriel cresceu muito aqui, aprendeu muito com você, Cassiano, de modo que temos um coração muito agradecido a Deus por esta rádio que tem sido um instrumento proclamador da voz de Deus nesse tempo chamado hoje.
Agradecer mais uma vez aos amados ouvintes. É sempre, eu digo que quem vem é quem mais aprende. Nós não viemos aqui para ensinar, a gente vem para aprender. E eu tô tendo a alegria de rever o pastor Milovan depois de tanto tempo. E nós dois somos assim mesmo, né, pastor? Então, preocupa não, irmãos, aqui é amor antigo. E pastor Charles Smith, que com muita sabedoria aplicou bem as palavras. E o desejo do nosso coração é que este evangelho alcance a todos que verdadeiramente estão quedados com sede, com fome da justiça de Deus. O caminho certo que você precisa entender que você vai estar agradando a Deus é quando você tem mais sede de Deus, mais vontade, mais fome. Jesus é o caminho e João nos fala, né, que é por meio dele que ele nos mostra o Pai. E a recompensa da fé virá quando ele voltar nos buscar. Então não cesse de falar do livro da lei, não cesse de amar a Deus amando o seu próximo. Você vai entender que você está no caminho certo à medida que entender que nós só somos servos. Não é a questão de crescer, importa que ele cresça, importa que nós possamos diminuir. Esta rádio tem sido um instrumento para ensinar de algum modo, para que a Igreja de Cristo, que não é bandeira denominacional, mas é milhões de milhões, milhares de milhares de todas as nações, que lavados e remidos no sangue do Cordeiro, buscam ser servos. Que Deus abençoe a todos nós. A Igreja Presbiteriana Floresta está de braços abertos para receber a todos aqueles que, estando ali, seja na terça para orar, quinta para estudar a palavra, ou por razão da escola bíblica ou do culto de celebração, juntos celebrarmos ao Rei. Que Deus abençoe a todos e dizer que é sempre uma honra estar aqui entre vós. Amém, glória a Deus. E amém, obrigado, pastor, mais uma vez. E dizer que uma discussão acalorada não é falta de comunhão e paz, não, viu, gente? Nós estamos em paz aqui com o Espírito Santo de Deus, alegres e crendo que a mensagem do reino foi pregada aqui, né, pastor Milovan Martins? Amém. Quero agradecer também a oportunidade de rever os meus amigos, né? Realmente, o pastor Charles falou aqui na recepção, né? O primeiro debate que eu participei foi essa trinca aqui, ela voltou de novo. Ele disse, né? Amém, a satisfação por isso, né? Poder rever os amigos que a gente não tem costume de ver todo dia, né? Mas quando a gente encontra aqui é uma alegria. Quero fazer um convite especial para o culto de hoje, às 19h30, no domingo, de 9 da manhã até as 10h15, o nosso culto também, o nosso culto de primícias, né? E à noite às 19h15. Agora um convite especial para amanhã, às 19 horas, ali na segunda igreja do Evangelho Quadrangular, na rua Mato Grosso, 278. A gente está com um trabalho de jovem muito forte, almas sendo recebidas por Jesus, né? E assim, Deus tem feito algo maravilhoso na vida dos jovens. Então você que é jovem, esteja com a gente ali, né, para participar, para sentir a presença de Jesus na sua vida. Só repetindo, Rua Mato Grosso 278, Barra de Lourdes. Um abraço a todos. Amém, glória a Deus. Pastor Charles Smith, bênção do Senhor Jesus. Obrigado pela sua presença também, pastor Charles, mais uma vez. Gente, um abraço a todos, né? Só lembrando que estar na igreja é diferente de ser igreja. A igreja pode mudar o seu vocabulário, o seu guarda-roupa, mas só Cristo pode mudar o seu coração. Então, o meu abraço a todos os ouvintes. Nós estamos ali na Rua 14, 11h30, na Ilha dos Araújos. Terças, sextas e domingo, às 19h30, com os nossos cultos e a Escola Bíblica Dominical às 9 da manhã. Um forte abraço a todos. Glória a Deus. E lá no Vale do Sol não será diferente, não. Uma EBD sensacional. Nós estamos falando aí sobre os planos de Deus para Israel, né? Como que Deus cuida de Israel de uma maneira extraordinária. No último domingo eu tive o privilégio, a honra de poder ministrar sobre os profetas de Baal, os de Aserá e Elias. E agora nós vamos falar sobre Acasias. Muito forte, viu, gente? A Rua Azaleias, Rua Orquídea 194, Vale do Sol. Se você estiver do lado de lá da ponte, e se não tiver na sua igreja, compareça lá. E você que não vai a lugar nenhum também, estamos de braços abertos para te receber lá, tá bom? Vem aí na sequência o programa Visita ao Seu Lar, ao vivaço hoje aqui. Nós voltaremos ao vivo na próxima sexta-feira com o debate. Eu volto amanhã, sábado. A 104 apresentou Debate 104. Jonas Vilar.